Quando eu ouço, né, algumas lideranças colocar que essa questão do que a gente tem de população que está nascendo versus a expectativa de vida, que a gente não tem que considerar isso de fato me preocupa. Porque eu pergunto a todos aqui, os deputados, servidores, eu sou servidora pública também, professora da rede municipal de ensino da minha cidade. Eu pergunto aqui a todos vocês, quantos de nós aqui temos mais de 4 filhos? Alguém tem? Mais de 3 filhos, por favor. Ah, o Leão tem. Então, 1, 2, 3, 4. 2 filhos. Um pouco mais. 1 filho. Quantos não têm filhos? Dá tempo ainda. Mas é um exercício que eu coloco, muitas vezes, para a gente realmente observar que é uma realidade. Nós temos, né, num futuro muito próximo, recente já, essa situação de ter mais gente que vai precisar do sistema de previdência e menos contribuintes. Teve um dado também que me chamou a atenção durante a reforma trabalhista. Ter aproximadamente 138 milhões de brasileiros em idade de trabalho e com carteira assinada apenas 38 milhões. E esses 100 milhões, como que fica? Quando completa a idade, a Previdência também vai ter que assistir. Tudo isso passa aqui, né, pelas minhas indagações e reflexões. No entanto, quando eu observo que aqui na exposição do próprio Tribunal de Contas da União, pouca transparência nos gastos com militares inativos, quando observo também a situação que não me convenceu ainda, do porquê não se acumular as pensões até o teto da Previdência. E aí a situação que também me preocupa pelo fato de eu ser professora e professora pública, que não está entre os privilegiados. A média de salário de um professor público no Brasil, pelos dados que nós temos aí, é de R$ 3.300. Na iniciativa privada, R$ 2.950 a média. Aí, quando eu olho para uma situação dessa, que se propõe adequar a idade mínima para professores, a idade mínima em 60 anos, tanto de homem quanto mulher, uma profissão que é essencialmente exercida, na maior parte por mulheres, de mais de 1.900.000 professores no Brasil, nós temos 1,5 milhão de mulheres exercendo a profissão, com a sua dupla, com a sua tripla jornada. Aí se iguala a idade entre professores e professoras. No restante, nós temos a diferenciação da idade, 65 anos para homem, 62 para mulher, e para professores, não. Então, eu acho que fica um pouco desconectado de um discurso de coerência que se busca, né, dizer aqui que estamos todos num grande esforço pelo desenvolvimento e sustentabilidade do nosso país. E isso também passa por uma política educacional que, se queremos avançar no desenvolvimento do nosso país, de fato, em termos de competitividade perante outros países, precisamos valorizar a educação e isso exige a valorização dos seus profissionais. Numa situação do nosso país que a maior parte dos nossos jovens não quer ser professor, em virtude da desvalorização social. Eu sei que eu trago aqui uma outra questão, dentro da questão da discussão da Previdência, mas, gente, eu estou preocupada com a questão da sustentabilidade do país também, com a formação dos profissionais, que passa pelos professores. Por que saltar as professoras, que hoje têm a idade mínima em 50 anos, para 60, e os professores homens de 55 para 60? Por que não manter, então, essa diferença que é existente hoje? Só quem é professor sabe como que é. Se juiz chegou onde chegou, deputado chegou onde chegou, se todos aqui, ministros, chegaram onde chegaram, general, coronel, passou por um professor. Até quando dizer que valoriza o professor nesse país vai ser, de fato, prática e atitude? Aliás, né, vai deixar de ser discurso para ser prática e atitude.
Pode parecer o seguinte, você está falando isso, Poliana, porque você é professora. Não, eu falo isso porque eu sou professora, fui aluna de escola pública, sou professora de escola pública e entendo que a situação do professor do Brasil precisa ser considerada nessa discussão da Previdência. Não pode ser deixado de lado e não pode ser dessa forma tratada. Se passa para 60 anos, tudo bem, tem aí apresentada a regra de transição, mas realmente, nesse ponto, não me convenci ainda, sabendo da realidade que o professor passa hoje no Brasil. A gente não conseguiu nem implantar a lei de 1/3 em toda a nação brasileira para conferir aí o trabalho, as atividades dos professores, de preparo de aula, de correção, atendimento aos pais. Quantos professores levam trabalho para casa? Então, gostaria que isso fosse considerado. Acredito que há possibilidade. E dizer o seguinte, professor não é privilegiado. A maior parte é professor público. Professor é, sim, tem prestado, assim, um serviço de grande valia para a nossa população, com todas as dificuldades que tem passado, porque a gente sabe que precisa melhorar muito a qualidade, mas é preciso ter aí um reconhecimento por parte do governo nesse sentido. Obrigada.